Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um momento de esperança. Por favor, compartilhem com seus amigos as mensagens de fé e de esperança que Deus nos dá através da sua palavra. O tema da nossa reflexão é: Deus nunca te abandonará. O texto bíblico para a nossa leitura está no livro de Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Meus amigos, como pecadores, nós precisamos entender que sem a presença de Deus na nossa vida, nada faz sentido. Mas com a presença de Deus em nossa vida, tudo tem um significado especial. E até mesmo as coisas que parecem não ter nenhum valor, mas com a presença de Deus em nossa vida, todas as coisas passam a ter mais sentido. E eu quero dizer para vocês também, meus amigos, que nunca podemos nos esquecer de um detalhe que é muito importante. Jamais devemos esquecer que o inimigo das nossas almas, ele não tem prazer em ver as pessoas viverem na presença de Deus, desfrutando das bênçãos especiais que Deus tem para os seus filhos que são fiéis. Então, o inimigo sempre procura afastar as pessoas da presença de Deus, para que elas não tenham uma vida de prazer em servir a Deus, em fazer as coisas de Deus, em louvar a Deus através do seu testemunho. E a estratégia do inimigo é sempre a mesma. Ele procura levar a pessoa a cometer algum tipo de pecado. E tão logo que a pessoa venha a cometer o pecado, ele agora muda o seu discurso, dizendo para a pessoa que pecou que agora ela está perdida, que agora não precisa mais falar com Deus, porque Deus não vai ouvir e nem atender às suas orações. E tem mais. Ele vai mais longe ainda. Ele diz para a pessoa que não precisa nem mais estudar a Bíblia. A pessoa não precisa nem mais procurar a igreja, porque ela está sozinha, ela foi abandonada por Deus. Esse é o esquema do inimigo para que as pessoas não vivam na presença de Deus. Ou ele trabalha a todo momento para fazer a pessoa esquecer de que Deus está sempre com ela. Então, isso não passa de uma grande farsa do inimigo, não passa de uma grande mentira, porque a Bíblia diz que Deus jamais abandonará os seus filhos. Como nós lemos no texto aí de Hebreus, capítulo 13, o versículo 5, dizer que uma pessoa, só porque ela pecou, Deus a abandonou, isso é uma mentira. O que pode acontecer é da pessoa cometer um pecado e a pessoa se afastar de Deus e não querer mais nada com Deus, porque ela vai viver no pecado. Mas dizer que a pessoa pecou e Deus a abandonou e Deus agora não tem mais interesse nela, isso é uma grande mentira. E muitas pessoas que não conhecem a verdade a respeito da salvação, então vivem com traumas, vivem sem ter paz na vida, tão somente por culpa dessas insinuações do inimigo, de que Deus não tem mais amor pela pessoa. Quando nós lemos na Bíblia histórias de pessoas que cometeram pecados, nós percebemos que elas não foram abandonadas por Deus, tão somente porque cometeram algum pecado. Eu quero citar alguns exemplos que nós temos na Bíblia. O primeiro deles é o caso de Adão e Eva. Adão, após cometer o pecado, ele foi se esconder.
Ele teve medo, ele teve vergonha de Deus e foi se esconder. Mas a Bíblia diz que Deus foi atrás deles, Deus foi procurá-los, Adão e Eva. Então, nós vemos que o fato de Adão ter pecado não quer dizer que Deus o abandonou. A Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Mas essa foi a consequência do pecado que eles cometeram. Mas eu quero dizer para vocês que fora do jardim, Deus jamais os abandonou. Muito pelo contrário, Deus sempre esteve presente na vida de Adão e Eva. E nós temos o caso também de Abraão, é chamado o pai da fé, o amigo de Deus. Abraão andou por lugares estranhos, mas Deus sempre esteve com ele, em todas as suas peregrinações. Deus nunca o desamparou. Temos o caso de Moisés. Moisés, lá no Egito, ele cometeu um assassinato e ele fugiu para o deserto. Mas Deus esteve sempre com ele. A prova disso é que quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, Deus falou com ele. Deus tinha uma missão para ele. Então Moisés cometeu o pecado, mas Deus não o abandonou. E é interessante que quando lemos a Bíblia sobre isso, a Bíblia nos diz que Deus trabalha para corrigir os nossos erros, para que nós não venhamos mais a pecar. Veja o caso de Maria Madalena. Ela cometeu pecados, mas Jesus a perdoou e diz: vai, não peques mais. É isso que Deus faz também com cada um de nós. Ninguém é perfeito neste mundo. Somos tentados a todo momento. Mas o que nós não podemos fazer é, ao ser tentado e pecar, e no pecado abandonar a Deus. Isso é errado. Nós temos que pedir perdão para Deus, porque Deus está do nosso lado para nos perdoar, nos abraçar e nos ajudar na caminhada cristã, até que Jesus venha nos buscar. Eu quero citar ainda o caso de Jonas. Jonas, o profeta fujão, diz a Bíblia. Deus teve uma missão para ele na cidade de Nínive, mas ele se recusou a ir para Nínive e tomou um navio para fugir de Deus, foi para Tarsis. E no trajeto da fuga de Jonas para Tarsis, aconteceu a tragédia que ele precisou ser lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe, diz a Bíblia. Mas o incrível é que lá no ventre do peixe, Deus esteve com ele. Isso nos mostra que Deus, em todas as nossas situações que enfrentamos na vida, Deus está presente conosco. Por isso nós não precisamos temer o futuro. E antes de nós terminarmos, eu quero ler para vocês também, quero que vocês leiam comigo a promessa que Jesus fez para os seus discípulos e que é nossa promessa também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20, nós vamos ler apenas a última parte do verso que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Diante dessa maravilhosa promessa que Jesus nos faz, de estar sempre conosco, nós devemos sempre louvar a Deus por isto. Vocês têm percebido a presença de Deus com vocês? Eu creio que sim, porque Jesus sempre cumpriu o que prometeu. E o apelo que eu faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você não perca nunca o senso da presença de Deus na sua vida. Porque é isso que nos dá segurança, é isso que nos dá paz e nos tranquiliza nas horas difíceis. Saber que Deus está sempre conosco para nos ajudar. É bem verdade que nos últimos dias enfrentaremos tempos difíceis, provas difíceis, mas devemos ter sempre a certeza de que Deus estará conosco. Então, meu amigo e minha amiga, não abra mão da companhia de Jesus. Vamos ficar firmes ao lado de Jesus até que Ele venha nos buscar para nos levar para morarmos no seu reino
e estarmos sempre na sua presença. E agora eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Amado Pai, querido Deus que estás nos céus, mas que também promete estar conosco em todo momento da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, por tua bondade e por tuas misericórdias. Nós te louvamos porque tu és o nosso Deus, Criador e Redentor. Obrigado pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra e conhecer toda a verdade a respeito da salvação. Abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos que têm nos acompanhado através dos estudos da tua palavra. Que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa compreensão no teu amor, na tua graça. E obrigado pela promessa de que sempre estará conosco até o fim da jornada. Por favor, nos ajude no preparo para a volta de Jesus. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Cristo Jesus. Amém.